Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu queria que onde você estivesse essa noite, você pudesse parar tudo agora. Todo o movimento que está acontecendo aí na sua casa, que você pudesse parar para nos ouvir juntos como igreja nessa noite. Eu gostaria que nesse momento você cativasse a sua mente no Senhor. Espírito Santo de Deus, que a nossa mente nessa noite seja uma antena para captar, além das nossas emoções, o que o nosso espírito clama. Pois é no nosso espírito qual o Senhor habita. É no nosso espírito qual o Senhor fala conosco. Então, Espírito Santo de Deus, nessa noite, mostra-nos Jesus. Alimenta-nos de Jesus, da palavra de Jesus, do pão da vida descido dos céus, do Verbo de Deus encarnado, Cristo Jesus. Apenas Jesus. Amém. Então, olha só. 1 João capítulo 4, verso 19. O apóstolo João, ele diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Uau! Essa afirmação é poderosa. Porque eu vou te falar aqui, por mais que eu tente, eu não estou aqui para te convencer. Esse não é o meu papel. Esse é o papel do Espírito Santo de Deus. Ele que vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas essa noite eu venho aqui como ministro do Evangelho, ministro da nova aliança. E por mais que essa noite eu tivesse aqui 6, 7, 8 horas, não sei, para te falar sobre o amor de Deus, não seria suficiente. Eu costumo falar para os irmãos que andam comigo, eles que congregam junto conosco na nossa igreja. Quero mandar um abraço, e a paz do Senhor para todos. Amor e graça João Pessoa, amor e graça Cabedeiro, que tem nos acompanhado e que tem assistido os vídeos depois, que tem compartilhado nas suas redes sociais. E eles sabem que eu sempre falo para eles: olha, a eternidade será para nós desfrutarmos do amor de Deus, Cristo Jesus. A eternidade vai ser só para nós digerirmos. Eu tenho esse pensamento comigo. Esse primeiro momento de olhar nos olhos do amor, face a face, cara a cara. Mas sabe, um dos discípulos de Jesus, João, ele escreve em uma das suas cartas que nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha, e eu vou te falar, João 3,16, ele já diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa poderosa. Deus, Ele ama sem intenção. Deus, Ele ama sem esperar um retorno. Deus, Ele ama porque o amor é a expressão do seu ser. A expressão do ser, a expressão de Deus, a manifestação de Deus, a plenitude de Deus, a exata expressão do seu ser é Jesus. E quando Jesus veio a essa terra, sempre que Ele falava do Pai, Ele falava em amor. Na cruz do Calvário, no maior grito de amor que a humanidade já ouviu, o nosso Deus falando para mim e para você, o nosso Pai nos falando que nos ama, aquele que nos conhece. Sim, muitas vezes nós queremos nos julgar a nós mesmos por nossas imperfeições, por não conseguirmos fazer, ou por fazer e não fazer direito, e por causa disso nós nos sentimos culpados, acusados. Muitos entram até num estado de depressão profunda por algo que não conseguiu fazer, por algo que não alcançou, por um sonho não concretizado, ou por um sonho nem iniciado ainda. E pelo ser humano ser algo complexo, as pessoas se perdem dentro das suas emoções, dentro da sua própria mente. Mas o próprio apóstolo João dizendo: olha, se a tua consciência, se a tua mente te acusa, Ele é maior do que todas as coisas. Então nessa noite eu quero te dizer que aquele que te conhece profundamente, uau, eu quero te dizer que o Senhor Jesus,
Ele conhece todos os seus pensamentos. Todas as palavras ditas, todas as que não foram faladas. Que o Senhor Jesus, Ele conhece a sua história, do início ao fim. Ele conhece todos os seus medos. Ele conhece todas as suas vergonhas. Ele conhece toda a sua pouca força. E mesmo conhecendo você, como nem você mesmo se conhece, sabe o que Ele fez? Nos amou. Nos amou. Porque o amor não é um atributo de Deus. Deus é onisciente, sim. Esse é um dos atributos do nosso Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é amor. A expressão de Deus é amor. A glória de Deus é amor. A bondade de Deus é o amor. E tudo isso foi expresso em Cristo Jesus. Eu comecei citando essa passagem de João muito conhecida, porque eu quero falar nessa noite para você que me escuta. Que talvez você já tenha escutado muito, eu ou outra pessoa te falando do amor de Deus. Mas essa noite, além de te falar do amor de Deus, eu quero que você não apenas escute, mas você se sinta amado. Se sentir amado por Deus é a chave para todas as coisas. Se sentir amado por Deus é olhar para Jesus e na pessoa de Jesus você entender Deus, um ser que é amor, alguém que nos amou. Então quando você se sente amado, se sentir amado por Deus, vai te tirar da quão grande depressão que você tem entrado. Se sentir amado por Deus em Cristo Jesus vai te tirar, não importa o quanto você tenha cavado, se escondido, se isolado, quando você se sente amado por Deus, você é resgatado dessa sua solidão. Não importa o castelo que você tenha colocado ao seu redor, de convicções, de palavras, de pensamentos, não importa o quão alto você construiu a muralha, a única coisa que pode penetrar esse isolamento, esse esquecimento, esse local onde nem você mesmo se entende, é o amor de Deus. E o amor de Deus, ele tem um nome: Jesus Cristo. Sabe, Jesus, ele tinha 12 discípulos. Dos seus discípulos, nós vamos ver no Evangelho os relatos sobre os fatos de Jesus. Mas apenas um Evangelho você vai ouvir palavras como essa. Olha só, que coisa impressionante. Eu vou ler com você João capítulo 19. Verso 26. Vendo Jesus a sua mãe junto do discípulo amado, disse: Mãe e seu filho. Depois ao discípulo amado disse: Eis aí a sua mãe. E dessa hora em diante os discípulos a tomaram para casa. Olha que coisa impressionante. O livro de João, capítulo 19, verso 26. Você vai ouvir o autor do livro se referindo a ele mesmo: aquele a quem Jesus ama. Olha, os outros evangelhos relatam a crucificação de Jesus, mas em nenhum evangelho você vai ouvir nenhum dos autores falando o quanto entenderam e se sentiram que era amado por Deus. Nesses momentos de crise, nesses momentos de pandemia, em tudo que nós temos enfrentado, eu quero te dizer, o local mais seguro é os pés daquele que te ama. Mas você só vai conseguir ficar aos pés do Senhor Jesus se você entender o quanto você é amado por Ele. A Bíblia fala de todos os discípulos de Jesus, que durante a crucificação eles fugiram. Foi a verdadeira debandada. Mas ao pé da cruz existia apenas um discípulo dos 12 junto a Jesus. E você sabe que discípulo é esse? Aquele que fala: eu sou aquele a quem Jesus, a quem o Mestre, a quem o Criador de todas as coisas ama. Se sentir amado é a mola propulsora que vai te impulsionar para o sucesso na sua vida familiar. Você sabe quantos casamentos existem destruídos? Porque primeiramente o marido e a esposa não entendem o quanto são amados por Deus. E por não entender o quanto são amados por Deus, não conseguem demonstrar amor
um para o outro. Porque João nos diz, nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu só consigo amar você, meu irmão, porque eu entendo o quanto Jesus me amou. E cada vez mais que nós nos aprofundamos nesse quão grande amor, nós começamos a expressar a manifestação de Jesus, Cristo em nós, a esperança da glória que está por vir. Nós começamos a amar as pessoas. Sabe, todos esses problemas vão passar. Nós voltaremos às nossas atividades rotineiras. Nós voltaremos à nossa vida normal. Normal entre aspas. Nunca mais será tão normal. Nunca mais os abraços serão apenas abraços. Os eu te amo, apenas eu te amo. As reuniões não serão mais a mesma, porque estarão carregadas de amor. Então entender o quanto você é amado é a mola propulsora que vai te impulsionar, proporcionar uma vida vitoriosa. Uma vida o qual nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Uma vida de mais do que vencedor. Uma vida ao qual não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas para entender essas verdades nós temos que entender o quanto somos amados. Sabe, um pai, ele só vai ser um bom pai quando ele entender o quanto ele é amado por Deus. Sabe, um bom profissional, ele só vai ser um grande profissional quando ele entender o quanto ele é amado por Deus. Entender o quanto você é amado. Você começará a fazer as coisas não mais para homens, mas todas essas, como Paulo falou, feitas como se fosse para Jesus. Então deixa eu te falar uma coisa. Você vai voltar para o seu trabalho. E você vai atender agora aquele cliente como se fosse o Senhor Jesus. E através do seu trabalho, do seu atendimento, você irá expressar amor na vida das pessoas. Sabe, você vai voltar para o seu comércio, você vai voltar para a sua empresa, mas volte com a convicção que você é amado. Que você tem uma oportunidade de expressar Jesus na vida dessas pessoas. E o discípulo que se sente amado, ele escreve sobre ele mesmo: aquele a quem Jesus ama. Deixa eu te falar uma coisa, querido. A Bíblia diz que no final de tudo, a única coisa que ficará de pé é o amor. Seguir a fé, a esperança e o amor. Mas desses três, o maior é o amor. A Bíblia mostra em Apocalipse que a igreja que estava de pé não era a igreja que muito trabalhava, que muito fazia, mas a igreja que ama. A igreja que ama é a igreja que expressa o coração de Jesus. Então, nesse momento que nós temos vivido no nosso país, não só no nosso país, mas por vários outros no planeta, é o momento da igreja expressar amor de Deus em Jesus. Mas é o momento de você que me escuta entender o quanto você é amado por Deus. Entender que você é amado por Deus, como eu te falei, a mola propulsora é o que vai te impulsionar ao sucesso de não mais uma vida sua, mas a vida do Filho de Deus. Sabe, Jesus, ele morreu a nossa morte para que nós possamos viver a vida dele. E você só vai conseguir viver a vida do Filho de Deus quando você entender o quanto você é amado por Deus. Entender o quanto você é amado por Deus é algo essencial. Você sabe, toda doença mental, doença de depressão, toda doença emocional, elas são ocasionadas porque as igrejas têm se calado e não têm expressado o amor de Deus. Aqueles que se dizem ministros têm trazido caos, palavras de peso, de condenação. Mas quando na verdade a palavra que gera vida é a palavra de amor. Quantas pessoas, meu querido, que está do seu lado? Olha, hoje você está aí na sua casa, mas acredite, quando você puder sair, o seu vizinho precisa ouvir uma palavra de amor. Eu não estou te falando de palavras motivacionais. Palavras motivacionais te levarão até um certo ponto da sua vida. Eu estou te falando de uma palavra de vida, a palavra que é vida, a palavra de Deus, Cristo Jesus, a palavra que impulsiona a sua vida. Entender o quanto você é amado é essencial para ter sucesso em todas as áreas da sua vida. Sabe, eu gosto muito de uma passagem da palavra de Deus que se encontra
no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Em Cristo, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a plena redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. E ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que se apresentou em Cristo, de fazer convergir em Jesus, nas dispensações da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo. Nele também você, depois de ouvir a palavra da verdade do Evangelho da salvação, tendo nele crido também, receba o selo do Espírito Santo da promessa, o Espírito que é o penhor da herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então esse amor é tão maravilhoso que nós fomos selados com esse Espírito. O Espírito que testifica com seu Espírito que você é filho de Deus. Todos aqueles que confessam Jesus como Salvador são filhos de Deus. O Espírito que nós não sabemos como orar, mas o Espírito ora por nós. O Espírito que nos auxilia, o Espírito que nos encoraja, que nos levanta, que nos leva para o alvo, que nos alimenta de Cristo, que nos faz entender toda a verdade do Evangelho em Cristo Jesus. O interessante é que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele diz que Deus nos escolheu em Jesus antes da fundação do mundo. Olha só, se nós fomos eleitos e escolhidos em Jesus antes de todas as coisas, isso significa que tudo que Deus fez foi para que você possa desfrutar de Deus como Pai, de um Deus amoroso, de um Deus que ama, que guarda, que tem cuidado de você. Sabe, filho, se você quer entender o amor de Deus, você tem que olhar para Jesus. Eu vejo tantas pessoas olhando, mas e o coronavírus? Mas e a pandemia? Mas e isso? Mas aquilo? E as pessoas querem encontrar Deus nessas coisas. Escuta, você que está me ouvindo aí do outro lado, nessa hora, para tudo. Não tem como você olhar e entender a Deus sem Jesus. Quando tiramos Jesus da equação, quando tiramos Jesus da ótica para nós entendermos a Deus, nós olhamos para os céus e os céus estão nublados, nós não conseguimos entender a Deus. Então nós queremos atribuir a Deus toda fome, toda miséria, toda peste e morte. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. Quando Jesus entra nessa equação, quando nós olhamos para Cristo, a Bíblia diz que Jesus é a exata expressão de Deus. Então se você quer entender a Deus, para de ficar dando ouvido a essas coisas e começa a olhar para Jesus, a exata expressão do seu ser. E quando nós olhamos para os céus, através de Cristo, os céus estão abertos para nós. Quando nós olhamos para os céus, em Cristo Jesus, nós vamos ver agora que Ele veio para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Preste atenção, o coração de Deus é esse. Quando nós olhamos para Deus, em Cristo Jesus, não existe mais doença, não existe mais morte, não existe mais miséria, porque esse é o coração de Deus. Eu estou falando, todas as lives, todas as vezes, todas as doenças que passaram no caminho de Jesus foram curadas, todos os mortos que passaram foram ressuscitados, toda necessidade foi suprida, porque esse é o coração de Deus. Se você quer entender a Deus, olhe para Jesus. Jesus, apenas Jesus. Jesus é a exata expressão do seu ser. E quando Jesus ele veio, ele disse: olha, eu vim para que tenha vida, e vida em abundância. Para de querer entender a Deus olhando para o livro de Jó, olhando para o livro de Gênesis, olhando para o livro de Êxodo. Deixa eu te falar uma coisa, tudo isso é muito bom, mas tudo isso era uma sombra para aquele que é perfeito. Se você quer sim, pode ler sim
a Bíblia, a palavra de Deus, naquela época, essas verdades. Mas hoje a verdade para você que me escuta é Jesus Cristo. Se você quer ler a Bíblia, você tem que colocar Jesus. Se você ler a Bíblia e tira Jesus, fica algo confuso. Você não entende a Deus, mas quando você ler a Bíblia e coloca Jesus nessa equação, você começa a ver o coração do Pai, que foi revelado a nós. Um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus que prefere morrer do que viver sem você. Então nessa noite eu quero apenas reafirmar as verdades do Evangelho do Reino de Deus. Você é amado, você é protegido, a sua casa está segura pelo Senhor. A sua casa é guardada. Existe alguém zeloso que cuida de você. Existe alguém zeloso que nós fizemos nele a nossa habitação. Nós habitamos nele. Ele nos colocou dentro dele para garantir, olha, nenhuma morte, nenhuma praga, nem mais nada poderá atingir você. Porque você está escondido em Jesus. Ele é a segurança. Ele é a resposta para todas as suas perguntas. Cristo Jesus, o amor de Deus revelado a nós.